Olha, agora o nosso assunto é saúde, porque com o retorno das aulas, os governadores Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Romeu Zema, de Minas Gerais, anunciaram que as instituições de ensino dos seus estados não vão exigir a carteira de vacinação no ato da matrícula. É isso. Os dois governadores usaram as redes sociais para informar. Ao lado de Zema estava o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho. Já o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez o anúncio sozinho. Vamos assistir? Quero falar com você, catarinense, um assunto importante. Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de nenhum aluno por falta de vacina. Aqui em Santa Catarina, a vacina não é obrigatória. Fica na consciência de cada catarinense a exercer o seu direito de cidadão e resolver sobre isso. Que em Minas todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Olha, gente, vocês viram aí então os trechos das falas dos dois governadores, primeiro governador de Santa Catarina, depois o governador Romeu Zema de Minas Gerais. Eu vou contextualizar para vocês essa história, que é o seguinte: o governador de Santa Catarina especificamente estava explicando que existe uma posição do estado, do próprio estado de Santa Catarina, de que os alunos não precisam mesmo apresentar o comprovante de vacinação para fazer a matrícula nas escolas. Isso é uma opção das famílias. É claro que, de acordo, inclusive, com a assessoria do próprio governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, eles indicam, eles orientam que as famílias vacinem as suas crianças, mas não é determinante e não é obrigatório no ato da matrícula. Isso gerou uma indignação que acabou gerando uma ação na justiça. Então, partidos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando, na verdade, determinações de municípios específicos lá de Santa Catarina. Decisão que acabou caindo no colo do ministro Cristiano Zanin, que deu a sua determinação de forma muito rápida, e inclusive é o que ele fala na decisão dele, que é uma decisão que tem que ser dada com rapidez por conta da importância. Eu vou até pegar o meu celular para explicar para vocês de que forma foi dada essa decisão de Cristiano Zanin. Ele que explica, inclusive, aqui, antes de falar da decisão dele, no pedido, eles falam o seguinte, que nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal determinou um papel muito importante, principalmente na campanha da Covid-19. A gente lembra que o STF, inclusive, determinou que os estados fossem responsáveis pela vacinação, já que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tomava as devidas providências. Então, a gente lembra que o STF tomou a frente no caso da vacinação da Covid-19. Já aqui, no caso específico da vacinação lá em Santa Catarina, no pedido, eles dizem o seguinte, que o estado de Santa Catarina estaria inserido num estado de coisas inconstitucionais em virtude de alegadas violações descritas na iniciais. E também mostra que, além dos aspectos materiais, a parte autora defende que os decretos municipais também estariam incorrendo em inconstitucionalidade informal. Ou seja, estaria passando por cima de uma decisão da União, ou seja, passando por cima de uma decisão, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Cristiano Zanin diz que, nesse sentido, é obrigatório, é importante ressaltar que não se trata de uma questão eminentemente individual, que estaria ligada, então, e que afetaria a decisão de cada unidade familiar, mas sim do dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente o Estado. Assim, o direito assegurado a todos os brasileiros e brasileiras de conviver num ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. Disse ainda que, como se observa, não podem decretos municipais disporem em sentido contrário ao que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então tá aí a decisão do ministro Cristiano Zanin, que derrubou os decretos municipais lá de Santa Catarina, ou seja, vai ter sim que mostrar a carteira de vacinação, principalmente as vacinas que são obrigatórias, como a da Covid-19, que é uma determinação sanitária, de proteção sanitária, principalmente dentro de ambientes escolares. Já no caso de Romeu Zema especificamente, que falou que também crianças não precisam apresentar carteira de vacinação ou vacinas específicas no ato da matrícula, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou, viu? Deu aí um prazo de 5 dias para que Romeu Zema se manifeste e se explique, se retrate a respeito dessa fala.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a determinação do STF, também o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina sim que as crianças devem estar vacinadas, que existe um calendário vacinal e que elas devem apresentar o calendário de vacinação, as vacinas no ato da matrícula na escola. Então, sim, Romeu Zema vai ter que se manifestar para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, prazo de 5 dias. E é claro que eu vou voltar aqui para contar para vocês qual foi, então, a retratação, qual foi a explicação de Romeu Zema, governador lá de Minas Gerais. E agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar de... A produção está me lembrando que a gente tem aqui um VT explicando um pouquinho mais sobre esse assunto de vacinação. Vou pedir para eles rodarem para vocês. A vacinação tem se mostrado nas últimas décadas o melhor instrumento de saúde pública que se pôde contar no país. Depois da água potável, nenhuma outra intervenção teve tanto impacto na redução da mortalidade infantil, no aumento da expectativa de vida, no controle e na eliminação de doenças, ao evitar sequelas e nos custos para o sistema de saúde. A política pública de vacinação é um bem de todos que deve ser estimulada pelos governantes. A vacinação de boa parte da população protege o indivíduo vacinado e aqueles que eventualmente não respondem à vacina ou que não podem nem ser vacinados, se beneficiando do controle das doenças. Não é à toa que a vacinação no país para crianças e adolescentes é obrigatória, segundo a Constituição, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo um direito da criança estar protegida. Como ela tem direito à alimentação, quando ela tem direito à educação, ela também tem direito à saúde e às vacinas. Negar o direito à criança à vacinação ou criar mecanismos que dificultem a vacinação é um desserviço enorme para o controle de doenças, para a saúde pública desse país. As crianças vacinadas têm proteção direta contra diversas doenças, não adoecendo, evitando dor, evitando sofrimento, evitando falta ao trabalho dos pais ou da criança na escola, mortes, sequelas, por doenças hoje evitáveis por uma simples vacinação. É um direito delas ter acesso a essa vacinação e negá-las, propagar desconfiança na população, perda de confiança não só nas vacinas, mas no Programa Nacional de Imunizações, traz enormes prejuízos e riscos para a saúde da nossa população.